Boa noite, igreja, paz do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15 e 16. Beleza. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Sabe, nesse versículo Jesus pega e fala que todos nós temos potencial de brilhar a luz de Cristo. Porém, algumas pessoas realmente de fato brilham ela e outras escondem essa luz com um cesto. E Jesus fala que isso é errado, que a gente tem que pegar a luz dele e brilhar, não devemos esconder. Como nós pegamos a luz de Cristo? Nós pegamos a luz de Cristo através das nossas orações, da leitura da Bíblia e da nossa intimidade com Deus. Agora, como nós transmitimos a luz de Cristo é através das nossas atitudes. Uma vez o Adrian falou no dia de treinamento do ano passado uma frase que me marcou muito. A frase era mais ou menos assim: pregue o evangelho, se necessário fale. E ela representa muito bem a maneira que nós devemos transmitir a luz de Cristo, porque é através das nossas atitudes que as pessoas possam olhar as nossas atitudes e encontrar a luz de Cristo. Queria convidar a igreja a fechar os olhos para fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pelos 15 anos da igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos pastores. Que o Senhor Deus abençoe o pastor que vai pregar esta noite. Que a palavra possa ficar nos nossos corações e que possam vir muitos outros anos, Deus. No nome de Jesus, amém. Participar
mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Se eu amo, sim eu amo. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, irmãos. Poder ver amigos aqui que eu posso chamar, como a Bíblia diz, amigos mais chegados que irmãos, né? A gente tem já família nesse lugar. A gente está muito feliz de poder, junto com os irmãos, comemorar 15 anos de família cristã. Deus abençoe vocês. Nossos parabéns a vocês, tá bom? A gente quer, junto com os irmãos, adorar o nosso Deus, celebrar Ele, porque Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Ele tem cuidado da nossa caminhada. E o nosso desejo nessa noite, que acima de tudo o Senhor seja glorificado, através das canções, através de cada palavra, através desse culto que fazemos a Ele juntos. Essa palavra que foi a abertura desse culto com o nosso parceirão ali, como é o nome? Que eu esqueci? Shean. É muito importante porque Deus colocou em nós uma porção da sua graça, uma porção da sua luz e do seu amor. E Ele certamente quer que eu e você estejamos num lugar apropriado, iluminando Campinas, iluminando os nossos contextos, por onde a gente anda, levando a sua luz e a sua graça e o seu amor. E a gente sabe que esse mundo está perdido na escuridão. As trevas não param de avançar, não param de crescer. De alguma maneira, há uma organização no mundo das trevas para piorar aquilo que ainda está terrível, né? Piorar ainda mais aquilo que está difícil demais. Mas, graças a Deus, pela igreja do Senhor, a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai avançar com a sua luz, com a sua graça, com o amor de Deus, com a salvação. Eu vou cantar ainda uma ou duas canções antes da gente entrar no texto, na palavra de Deus, de fato. Mas um pouco antes, o pastor estava falando de esperança. E a gente tem um pastor de crianças lá na igreja, o pastor Elias. É um pastor muito querido, um amigão de ministério. E o pastor Elias, há poucos meses atrás, recebeu uma notícia difícil, dura. A sua esposa, ainda muito nova, nos seus 30 e poucos anos, descobriu um câncer muito rigoroso, muito pesado. Elias tem 2 filhos pequenos, família linda. E foi um baque para a gente, né? Como amigos ali próximos, chegados. Mas o pastor Elias, ele é um cara extremamente
sensível e poeta, escritor. Ele escreve teatro para as crianças, ele é muito talentoso. Deus deu para ele uma peculiaridade na escrita dele, na criação. E ele, no seu momento de tristeza, de reflexão, compartilhou com a gente um texto no Facebook, um texto muito bonito. O texto contava a história da esperança personificada, e em um dos momentos a esperança tentava explicar para uma criança, como essas crianças que acabaram de sair aqui para a escolinha, o que é a esperança. E a esperança, dizendo para a criança, dizia assim: olha, esperança é quando o amanhã resolve conversar com a gente e diz que vai ficar tudo bem. Esperança é quando o amanhã resolve conversar com a gente e diz que vai ficar tudo bem. E quando eu ouvi essa frase, meu coração desmanchou e eu mandei um WhatsApp na hora para o pastor Elias e falei: pastor, que texto bonito, tem uma frase assim, assim, assim. E o Senhor deu muita graça para você escrevendo esse texto, porque ele sensibilizou meu coração. Eu estou com muita vontade de escrever uma música a respeito dessa frase. Você deixaria? Ele falou: Felipe, é tudo nosso, escreve aí, fica à vontade. Como querido que ele é. E eu comecei a escrever essa canção. Logo mandei para o meu amigo Tiago Grulha. Quem lembra do Tiago Grulha aí? Ó, galera aí. E o Tiago também estava com a sua mãe enfrentando câncer. Num momento muito difícil, ia enfrentar a primeira químio naquela época. E o Tiago falou: Felipe, essa canção é um recado de Deus para o coração de muita gente que está passando por uma espera, seja uma enfermidade, seja qualquer outra espera da vida. Alguém que vai encontrar, com certeza, nessa canção, um carinho de Deus para a sua alma. E foi nessa intenção que a gente compôs essa canção, e eu queria cantá-la para vocês hoje, com essa intenção de que fosse um recado carinhoso de Deus para o teu coração, para você que está esperando. A canção é assim. Esperar é o caminho da paciência. Esperar é abraçar a obediência. Esperar é um desafio que sempre existirá. Esperar é o que faz a gente respirar. Esperar é aprender que o tempo passa. Esperar é passatempo com a própria alma. Esperar é um medo e uma dádiva. Esperar é descansar na esperança. E esperança é quando o amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar tudo bem. Esperança é quando a gente lembrar que a chuva já passou e levou para sempre aquela dor. E eu espero esperar, enquanto a esperança insiste em brilhar. E eu espero esperar, enquanto a esperança não disser que já. Esperar é um caminho de paciência. Esperar é abraçar a obediência. Esperar é um desafio que sempre existirá. Esperar é o que faz a gente respirar. Esperar é aprender que o tempo passa, tudo passa. Esperar
é passatempo com a própria alma. Oh, esperar é um medo e uma dádiva. Esperar é descansar na esperança. E esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente, diz que vai ficar tudo bem. Oh, e esperança é quando a gente lembra que a chuva já passou e levou para sempre aquela dor. E eu espero esperar enquanto a esperança insiste em brilhar. Não é o fim, não, não. E eu espero esperar enquanto a esperança não disser que já. E eu espero esperar enquanto a esperança insiste em brilhar, brilhar. E eu espero esperar enquanto a esperança não disser que já. Amém. Para mim a esperança tem nome, a esperança é alguém. A esperança é Jesus Cristo. E Ele tem a última palavra. Ele é o nosso amanhã. E o mais legal é que quem espera em Jesus Cristo jamais se decepcionará, jamais vai se frustrar. Por quê? Porque quem espera em Jesus Cristo tem a eternidade. Quem espera em Cristo, ainda que o final da história seja completamente diferente do que você esperava, ainda assim você pode dizer, em Cristo vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Cristo, Jesus, o nosso Salvador, é o único que pode nos dizer acima de todas as circunstâncias, acima da morte, acima de tudo, vai ficar tudo bem. Só Ele. Só Ele. Foi dada a Ele essa autoridade. Toda a autoridade. Eu espero que você, conversando com a sua alma, diga para ela: por que você está aflita, minha alma? Espera em Deus, espera nele, pois você ainda o louvará, como disse o salmista. Em nome de Jesus. Amém. Essa próxima canção que eu quero dividir com vocês é já a introdução para a nossa mensagem, para o texto que a gente vai compartilhar hoje à noite. Eu queria muito que você dedicasse toda a sua atenção nesse momento. Olha pro lado, o que consegue ver, enxerga embaçado. Há alguém, mas não há tempo. Despercebido, passou sem ajudar. Alguém ferido, que a agenda não permite amar. Talvez amanhã, se não chover, talvez num lugar onde me possam ver. Não, 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 não é preciso olhar a quem para fazer o bem. Só é preciso levantar, olhar além de si e perceber que a dor não erra o peito de ninguém. Todo mundo sofre, chora uma tristeza aqui.
levantar a quem caiu. Te importa com o que viu, ajuda sem hesitar. Não negue o teu amar. Olha pro lado. Mais uma vez. Olha pro lado. E eu te pergunto, o que consegue ver? Enxerga embaçado. Há alguém, mas não há tempo. Agora não dá. Tô ocupado. Despercebido, passou sem ajudar alguém ferido, que a agenda não permite amar. Talvez um outro dia, agora não. Talvez amanhã, se não chover. Talvez num lugar onde me possam ver. Não, 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 não é preciso olhar a quem para fazer o bem. Só é preciso levantar, olhar além de si e perceber que a dor não erra o peito de ninguém. Todo mundo sofre e chora uma tristeza aqui. Levantar a quem caiu. Te importa com o que viu. Ajuda sem hesitar. Não negue o teu amar. Cante comigo, levanta. Levanta a quem caiu. Te importa com o que viu. Ajuda sem hesitar. Não negue o teu amar. Não negue o teu amar. Não negue o teu amar. Olha pro lado. Olha pro lado, pro outro lado, e o que consegue ver Peço a gentileza, irmãos, que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Você já deu uma olhada para o lado aí? Haja luz. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos ler. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo.
E disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. E aquele homem respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Nesse texto, um líder religioso, um perito na lei, um homem talvez um pouco metido a espertão, quer colocar Jesus à prova, questionando mediante a lei sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus pede que ele responda o que a lei diz sobre a questão. O religioso, como nós lemos, responde perfeitamente. Mas talvez percebendo que não estava obedecendo a lei de fato, querendo se esquivar da resposta que Jesus o deu: faça isso e viverá. Os teólogos acreditam que Jesus não se referia apenas à vida após a morte, mas ele estava falando a respeito da vida aqui e agora também, que consiste no amor ao qual o primeiro mandamento se refere. Então perguntou Jesus: e quem é o meu próximo? E com maestria, ele começa a introduzir em uma parábola. Depois de um homem ter perguntado para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus começa a introduzir uma parábola. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi abordado por assaltantes extremamente violentos, que tiraram suas roupas, o espancaram e se foram, deixando o homem quase morto, ou, em algumas versões, semi-morto. Quantos se encontram nesse estado? A gente anda por Campinas, talvez aqui. Eu posso dizer que ando em São Paulo. E a gente vai vendo os mendigos abandonados, deixados, esquecidos pela humanidade. Nesse inverno rigoroso que tivemos, em São Paulo fez muito frio. A gente teve notícias de moradores de rua que morreram de frio. Na cidade, no coração da cidade, no meio do monte de gente, passando por eles o tempo todo. Ou o que dizer então dos desnutridos nos países mais pobres da África? Gente que vive tamanha desolação que são como semi-mortos. Mas a gente pode colocar nesse grupo também homens de terno, bem arrumados, com muito dinheiro, mas que em sua alma estão despedaçados, espancados por sua própria depravação, completamente nus, precisando urgentemente
do amor e da vida que provém de Deus. Uma pesquisa nos Estados Unidos indica que o suicídio entre os veteranos de guerra no Oriente Médio ultrapassa o número de combatentes mortos em batalha. Os caras vencem na guerra, mas quando voltam para casa como heróis, morrem nos braços da depressão, tiram a própria vida. Tem muita gente semi-morta por aí. Tem muita gente vivendo a morte, ainda respirando. E quem era esse homem do texto? Ele era um judeu? Jesus, contando a parábola, não revela quem ele era ou de onde ele era. Porque sobre o ferido, o que importa não é a sua nacionalidade, não é a sua cor, não é de onde ele veio, onde ele estudou, onde ele trabalha, onde ele mora. O que importa sobre o ferido é a sua necessidade, é a sua dor. E aconteceu que descia um sacerdote e em seguida um levita, homens de Deus, aqueles que deveriam ser homens solidários, comprometidos com o amor ao próximo, engajados na luta dos que sofrem, amantes da justiça. Mas diz o texto que eles não puderam passar pela mesma calçada, tiveram que atravessar. Estavam apegados demais às leis cerimoniais. Eles não poderiam correr o risco de tocar em alguém semi-morto. Porque, quem sabe, se eu tocar e ele estiver morto, pode ser que eu me torne impuro. Deixa eu correr, eu estou atrasado para os sacrifícios, eu estou atrasado para o culto, para os meus afazeres no templo, deixa eu me apressar, eu tenho que valorizar meu ministério, minha igreja, meu título, minha posição. Eu fico imaginando a cara desse perito da lei, desse intérprete da lei, talvez pensando, mas eu acho que esse sacerdote tinha razão, hein? Vai que o cara está morto, ele ia ficar impuro, ia complicar para o lado dele. Mas Jesus continua a sua história e introduz uma figura improvável. Alguém que para um fariseu era ainda pior do que um corpo morto, do que um defunto. O judeu fazia uma oração diariamente, mais ou menos assim: Deus, obrigado porque eu não nasci mulher. Deus, obrigado porque eu não nasci um cachorro. E Deus, muito obrigado porque eu não nasci um samaritano. Essa era a oração diária de um judeu. Então imagina o que significava para ele um samaritano. Mas Jesus diz na parábola que um samaritano eu falei agora, né? O samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o ferido, o viu, teve misericórdia dele. Aproximou-se, como diz o texto, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é que o amor tem uma relação de serviço. O amor está diretamente ligado ao serviço. Amar o próximo é relacionar-se com ele, independente dos sentimentos. É mover-se, é ir ao encontro dele por decisão. O próximo não está relacionado ao gostar de alguém. Aliás, irmãos, gostar ou não gostar de alguém não é pecado. Algumas relações são desenvolvidas por afinidade, por empatia. Ok. Mas o mandamento divino tem a ver com amar. Jesus mandou que amássemos, não gostássemos. Para estar perto de alguém, basta gostar. Mas para que alguém torne-se seu próximo, como diz a Escritura, eu preciso amar.
Eu posso estar perto de alguém sem que a pessoa seja o meu próximo. Por isso eu começo a canção pedindo para que você olhe para o lado. E eu te pergunto, o que você vê? Talvez você veja alguém que você come pizza todo final de culto. Mas você pode estar perto de alguém sem que essa pessoa seja o teu próximo. A segunda coisa que é importante que a gente guarde no nosso coração e saia daqui com convicção. Quem não ama, não vive. Quem não ama, não vive. O que Jesus explicava para esse mestre da lei é que ele só pode experimentar a vida do eterno. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Você só experimenta a vida do eterno quando você ama. Ninguém vive a vida de Deus sem amar, irmão, porque Deus é amor. É impossível viver Deus sem amar. Ser um discípulo de Jesus, seguir os seus passos, é colocar os pés no caminho do amor, na estrada do perdão, é ir em direção ao socorro do aflito, em direção ao perdido, o nu, ferido e desamparado. O amor que aquele mestre da lei conhecia era um amor seletivo, um amor incompleto, um amor que provavelmente não era amor. Um padre português e grande escritor e filósofo do século XVII, chamado Antônio Vieira, muito conhecido, tem frases e textos maravilhosos. Ele destacou 3 filosofias muito interessantes sobre a parábola do bom samaritano, e eu quero compartilhar com você. A primeira filosofia é a filosofia dos assaltantes. É o tipo de gente que só pensa em si mesmo, só consegue ver no outro aquilo que poderia ser seu. Gente que usurpa, gente que rouba, gente que está disposto a despir e espancar se for necessário, para que ele tenha o que o outro tem. Ou que ele tenha mais em detrimento do outro. A filosofia dos assaltantes. O que é seu é meu. O que é seu é meu. A segunda filosofia que o padre destaca no texto é a filosofia dos religiosos. O que é seu e o que é meu. São aqueles que pensam da seguinte forma: você para mim, meu irmão, é problema seu. Se vira, eu não estou nem aí. Assim, cada um com seus problemas. Eu não tenho nada a ver com isso. Antes ele do que eu cuido do que é meu. Filosofia dos religiosos. O que é seu, o que é meu. Segue a vida. E finalmente, a filosofia do bom samaritano. O que é meu é seu. O que é meu é seu. É aquele que não se ama mais do que ao próximo, mas se equipara, se nivela ao que sofre. O pastor Ziel Machado é um pastor líder, reitor do seminário que eu estudo. Ele sempre diz uma frase numa matéria dele de pastoreio incrível. Ele diz que pastorear, ou seja, cuidar, é habitar na dor alheia. Pastorear é habitar na dor alheia. É ter sede de justiça, é ter um coração mergulhado no amor, é ter a consciência de que nós somos tão alvos da misericórdia e da graça de Deus como qualquer um. É saber que Deus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se humilhado e semelhante aos homens, e achado na forma de homem, sendo obediente até a morte de cruz. É chorar com os que choram. É ser luz do mundo e sal da terra. É ser mais parecido com o Filho amado de Deus, Jesus Cristo de Nazaré.
A terceira coisa que nós precisamos gravar no nosso coração nessa noite é que a religião de Jesus são relacionamentos de amor que levam à justiça. A religião de Jesus não são crenças, não são dogmas, não são códigos morais. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nós recebemos há alguns meses na nossa igreja um coral de crianças chamado O Atoto. Talvez você já tenha visto alguma coisa na internet. É incrível o talento e a musicalidade daquelas crianças. Todas órfãs, abandonadas pelos seus pais, algumas órfãs de pais mortos, mas outras órfãs de pais vivos, foram deixadas. Mas muito mais lindo do que vê-las cantar e dançar é saber que esse ministério, o Ministério de Assistência Infantil, o Atoto, cuidou de mais de 4.000 crianças órfãs e vulneráveis, desde sua fundação em 1994. Atualmente, cuidam de mais de 3.000 crianças. Algumas crianças ex-crianças soldados, e outras nasceram sob o domínio de líderes rebeldes durante a Guerra Civil na Uganda. Mais de 1.000 dessas crianças, desde 94, já foram cuidadas, criadas pelo Atoto e se tornaram advogados, professores, técnicos em computação, jornalistas, agricultores, médicos. Como resultado do cuidado e da educação que elas receberam, elas estão agora impactando uma sociedade de forma positiva. Estão impactando Uganda, mudando a história de um país. 1.000 dessas crianças já se tornaram adultos. Estão revolucionando a sua terra. Um outro programa do Atoto fornece apoio crucial a mulheres vulneráveis, ajudando-as a se manterem vivas, a cuidar dos seus filhos. Até hoje, mais de 3.000 mulheres vulneráveis tiveram sua dignidade restaurada através desse programa. Essas mulheres foram capacitadas com alfabetização, com noções de negócios, com habilidades técnicas. Seus filhos totalizam mais de 15.000 meninos e meninas. E agora eles têm uma chance melhor na vida. O Gary Spinner é o líder e fundador do Atoto, uma instituição que cuida de milhares de crianças órfãs e de mulheres vulneráveis. Ele nos disse em uma reunião de ministério na nossa igreja, a gente teve o privilégio de sentar com ele, de fazer perguntas para ele, foi muito legal. E ele disse que Deus está mudando a história de Uganda com absorventes. Deus está mudando a história de um país com absorventes. E a gente perguntou, por que, Gary? E ele nos disse que as meninas, quando chegam no seu período de menstruação, elas não têm nenhum recurso. Então elas estão na escola, no seu contexto, e elas sangram. E elas são extremamente humilhadas. E quando elas chegam em casa, os pais também não sabem lidar e não têm os recursos. E elas se sentem humilhadas. E os pais dizem, você tem que casar, você tem que ir embora. E essas meninas saem, se tornam mulheres vulneráveis, abandonadas. E isso é cíclico. E isso vem acabando com o país. Deus está mudando Uganda com absorventes, restaurando a dignidade dessas mulheres, por conseguinte dos seus filhos, das famílias. E uma história está mudando em 20 anos. O país já não é o mesmo. Um homem viu uma nação ferida e começou a cuidar de uma criança. O Gary disse para nós, na reunião, que Deus, praticamente sempre, nos dá uma visão e um pequeno começo. Praticamente sempre Deus nos dá uma visão
em um pequeno começo. Hoje, atualmente, 24 mil pessoas se reúnem como igreja a cada fim de semana na Uganda. Igrejas Watoto. São 2.900 grupos pequenos. Deus está mudando a história da nação. O Gary disse na reunião que o Estado procura a igreja para pedir ajuda. O Estado vai no Watoto e pergunta para eles como é que vocês cuidam das pessoas. Como vocês conseguem se manter cuidando e amando as pessoas. Nos ensine, nós queremos fazer alguma coisa pela nação. O Estado está bebendo na fonte da igreja. Bons samaritanos. A maior miséria humana não é a pobreza e o sofrimento. A maior miséria humana é viver alheio ao sofrimento e à necessidade do próximo. Miséria de verdade é atravessar a rua e passar indiferente ao que sofre. É não suportar passar na mesma calçada de quem está ferido, nu, espancado pela vida. Jesus nos chama, igreja família cristã, que leva uma responsabilidade junto com o seu nome nesses 15 anos. Jesus nos chama para amar o semi-morto. E o semi-morto pode ser o homem à beira do caminho, como também pode ser o religioso que passa de largo. Até mesmo o assaltante que fere alguém. Pode ser até mesmo um político que enriquece à custa do povo. Pode ser até um governante que desvia bilhões, por quem devemos orar como a Bíblia nos ensina. O Mestre nos ensinou que o nosso próximo pode ser uma multidão gritando, solte Barrabás. Ou um soldado romano violento com um chicote nas mãos. Ou um ladrão condenado à morte na cruz ao seu lado. Romanos 13:8 diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Eu não vou demorar. Eu quero fazer uma oração e pedir que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos ensine a amar, para que moradores de rua não morram mais de frio nas ruas, para que as nossas ações e viagens missionárias tenham bons missionários, bons samaritanos que amem sem limites, para que as nossas doações de sangue salve tantas vidas quanto possível, para que mais órfãos e viúvas sejam acolhidas. A minha oração é para que as nossas boas obras revelem um Pai de amor. Há pouco tempo atrás, menos de um ano, eu ganhei os ingressos para assistir um musical lá em São Paulo, muito legal, O Homem de la Mancha. Talvez alguém já tenha assistido ou já tenha lido a história. E o Dom Quixote da história, você talvez conheça, tenha intimidade com essa história. Ele diz uma frase no meio do espetáculo que eu certamente não conseguirei esquecer jamais. Ele diz que loucura maior é ver a vida como ela é e não como ela deveria ser. Loucura maior é ver a vida como ela é e se conformar, e não como ela deveria ser, sendo agente de transformação. Feche seus olhos. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha pro lado e o que consegue ver, enxerga embaçado. Há alguém, mas não há tempo. Despercebido, passou sem ajudar alguém ferido, que a agenda não permite amar. Talvez amanhã, se não chover, talvez num lugar onde me possam ver, me aplaudir. Não é preciso olhar a quem para fazer o bem, só é preciso levantar, olhar além de si e perceber que a dor não erra o peito de ninguém. Todo mundo sofre e chora uma tristeza aqui. Levanta a quem caiu, te importa com o que viu, ajuda sem hesitar, não negue o teu amar. Levanta a quem caiu, te importa com o que viu, ajuda sem hesitar, não negue o teu amar, não negue o teu olhar, não negue o teu cuidar. Olha pro lado e o que consegue ver. Aleluia, Jesus. Dá-nos o teu coração, Jesus, nessa noite. Que possamos olhar pelas janelas da nossa existência, Senhor, e perceber quanto sofrimento e quantas pessoas caídas. Às vezes a pessoa está com um carro muito bom, cheio de recursos financeiros, morando numa linda casa. Certa vez fui visitar um casal recém-mudado numa casa linda no condomínio, casa dos sonhos. E quando conversamos com o casal, eles falaram: nós não temos prazer nenhum de estar nessa casa. Eles não tinham paz. Tinham tudo que o mundo e o dinheiro pode oferecer, mas não tinham o essencial, não tinham Jesus. Queridos, ao mesmo tempo há pessoas que não têm o que comer. Possamos nos deslocar de nós mesmos nessa noite, estender as mãos e dizer: vem, eu quero te ajudar.
Eu não estou nos dizendo nem com dinheiro, mas com um abraço, com uma oração, com uma visita, com se importar com alguém, ligar para alguém e dizer: olha, eu estou aqui com você, estamos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um trabalho aqui com pessoas que vêm até a igreja para pedir cesta de comida. E aí a Maria está aí não? Está ali. O Bruno e o Jorge, a Lucimara, se reuniram num conselho social, e eles resolveram chamar as pessoas, fazer uma entrevista. Maria é assistente social, conversando com cada um deles, saber o que está acontecendo, para não virar um assistencialismo, né? E aí eles vieram, foram entrevistados, oferecemos um café. E diz o Bruno que uma delas falou assim: a primeira refeição que eu estou comendo hoje é esse café. Entendem? Quando algumas irmãs resolveram levar algum alimento, uma roupa de frio para idosos que ficam em casa, idosos carentes, quantas vezes eles chegaram ali, aquele idoso não tinha sido deixado, o filho trabalhando, e não tinha café da manhã, não tinha almoço. E às vezes está do nosso lado. Mas a gente precisou sair da nossa casinha. Eu digo o seguinte, irmãos: eu descobri o segredo de viver abundantemente. E graças a Deus eu descobri cedo. É você agradecer pela tua salvação e se importar com os outros. Eu não preciso mais viver nesse mundo por mim mesmo. Eu já estou salvo. Quem está salvo aqui? Amém? Estamos salvos. É melhor ir para o céu ou ficar aqui? Mas por causa de alguém, nós ficamos aqui. Porque eu posso ajudar pessoas. Eu me lembro quando a minha irmã recebeu a notícia do câncer, há quase 2 anos atrás. E era um câncer devastador, né, Pianovski? Pianovski é cientista, ele tem os laudos dela. E ele estava dizendo esses dias, ela teve o câncer mais agressivo que existe. Os médicos não costumam falar isso para não assustar o paciente, mas ele entende do negócio. Nem eu sabia disso. Ela tem acho que 2 tipos de câncer, mas um deles é o mais agressivo, o mais mortal. Eu me lembro que eu estava na chácara da minha família, eu sentei fora ali na grama, com uma cadeira, e eu falei: Jesus, ela tem 30 anos de consultório como psicóloga, ela é uma filha do Senhor, hoje ela pode ajudar pessoas. Eu não quero que o Senhor deixe ele aqui por mim, porque para ela é muito melhor ir embora. Mas quantas pessoas ela pode ajudar? Agora que ela tem experiência, reuniu não sei quantas mil pessoas atendendo, entendendo um pouquinho do ser humano, para poder ajudar. O Senhor vai levar ela embora agora? O Senhor é o dono da vida, então a decisão é do Senhor, mas eu acho que tem gente que ela pode ajudar. Parece que eu estou aconselhando Deus, né? Mas estou conversando com ele. E aí o médico deu alguns meses de vida para ela, e vai fazer 2 anos que ela está viva. E cada vez mais forte. Ela fala assim: meu Deus, né? Estou ficando gorda, né? Ao invés de emagrecer, ela esmagrecer, que nem dizia, ela está engordando, está forte. Mas por que Deus deu vida a ela? Porque nós falamos assim: por que você não faz algo para deixar, né? E ela começou a dar um curso de aconselhamento cristão, reunindo toda a experiência dela. Começou lá em Bebedouro a dar um curso que virou um livro. Aí deu novamente esse curso em Barretos, todas as reuniões cheias. No mês de outubro não tem um final de semana, porque é outubro rosa, né? Não tem um final de semana que ela fica quieta.
E quimioterapia em cima de quimioterapia. Mas ela está viva, sabe por quê? Porque ela resolveu ajudar pessoas. E nunca ela falou tanto de Jesus depois que ela ficou doente. Nunca. Você pergunta para ela assim: você tem medo da morte? Nenhuma. A morte, moço, é um prêmio. Lógico que é fruto do pecado. Mas diante do que nós estamos vivendo, mas ela está se dedicando às pessoas, ajudando pessoas. Ajudando as pessoas a se resolverem, se desenrolarem, perdoar, resolver, acertar, se entender melhor. Ajudar as pessoas a viver mais abundantemente. Amar a si mesmo, amar o próximo. Então, você quer viver abundantemente? Ajude pessoas. Aí um dia, caminhando na cidade, eu falei assim: nós só existimos. Falei para ela: só existimos porque tem gente que ainda precisa da gente. O dia que não precisar, Jesus leva embora. Você está vivo porque alguém precisa de você. Diga isso para a pessoa que está falando assim: você está vivo porque alguém precisa de você. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse cântico. Olha para o lado, olha aí. Olha, Chicão. E o que consegue ver, enxerga embaçado. Há alguém, mas não há tempo. Tô com pressa. Despercebido. A partir de hoje, bem ligado. Passou sem ajudar alguém ferido, que a agenda não permite amar. Talvez amanhã, se não chover, porque a gente é de açúcar, né, gente? Talvez num lugar onde me possam ver. A gente quer a glória. Não é preciso olhar a quem para fazer o bem. Só é preciso levantar, olhar além de si e perceber que a dor não erra o peito de ninguém. Todo mundo sofre e chora uma tristeza aqui. Sabe que tem uma coisa que é infalível. É o carteiro da dor. É o carteiro da decepção. Ele nunca errou o endereço. A carta sempre chega para todo mundo. E a gente se nivela, não é na conta bancária, não é nas alegrias da vida. A gente se nivela nas dores, nas lutas, nas decepções, nas tristezas. Nós somos todos iguais. Nos pecados. Que Deus nos lembre sempre que o carteiro da dor não erra o endereço. Todo mundo depende da graça de Deus. Todo mundo precisa do amor de Deus. E a gente pode dividir isso. Vamos cantar, levanta. Levanta a quem caiu. Te importa com o que viu. Ajuda. Não negue o teu amar. Não negue o teu amar. Olha para quem está do seu lado e diz: não negue o teu amar. Busca no lado alguém para abraçar. Dá um abraço aí. Aleluia! Glória a Deus.
Quero orar. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada vida aqui. Saímos daqui olhando para o lado, buscando a quem ajudar. Quem sabe, como no meu caso, é a senhora de 90 anos que mora ao lado do meu apartamento. Fica sozinha, mas que já pudemos falar do amor de Cristo. Ou é a pessoa que mora em cima do meu apartamento, que me acorda às 6 horas da manhã com um salto, andando para lá e para cá. Mas, Senhor, é alvo do nosso amor. Quem sabe é a pessoa ali no semáforo, é a pessoa que senta ao lado do nosso ônibus, no coletivo, é a pessoa que está ao lado da nossa carteira lá na faculdade, na escola, da pessoa que joga futebol conosco, é o nosso amigo. Pai, nós queremos ser aqueles que amenizam a dor. Sejamos lenitivo, aqueles que diminuem a dor. Eu quero ser aquele que aplica o óleo e o vinho sobre a dor alheia. Disponha isso nessa noite, a ser um aplicador de óleo e vinho ao seu próximo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.